Doulu Dalu. Volume 15. Capítulo 99. Outro osso espiritual. Do líquido tóxico que costumava ser o sábio espiritual do 72º nível Xinyan, Tang San viu um osso espiritual cintilando com luz da cor de um arco-íris. Com a aparição desse osso espiritual, Tang San sentiu uma explosão de medo. Como ele poderia não ficar assustado? Se Xinyan tivesse usado o poder desse osso espiritual antes, mesmo usando seu espírito, Tang San ainda seria incapaz de resistir à enorme diferença de poder espiritual entre eles, assim como ao osso espiritual. Tang San sabia que ele teve sorte. Se não fosse pelos cuidados do deus da sorte, talvez ele já tivesse se tornado um cadáver agora. Xinyan havia realmente subestimado Tang San. Com sua força do 72º nível, era praticamente impensável usar seu osso espiritual em Tang San. Ele diretamente usar sua 7ª habilidade espiritual já havia sido um grande cuidado. Se Tang San não possuísse a habilidade do olho do demônio púrpuro de quebrar todas as ilusões, se ele não possuísse aquele tiranicamente mortal convite de Yama, se Xinyan não tivesse não usado sua força total. Mesmo se apenas uma dessas coisas não tivesse acontecido, então Tang San estaria morto agora. As roupas de Tang San já estavam encharcadas de suor frio. Ele quebrou um galho ao lado, cuidadosamente puxando aquele osso espiritual na sua direção. No momento em que ele havia afastado o osso espiritual da poça, o galho em sua mão já estava praticamente completamente corroído. Ele tirou sua sempre preparada reserva de água fresca do 24 pontes ao luar e começou a lavar o osso espiritual. O que Tang San não esperava era que esse aparentemente extremamente estonteante osso espiritual não havia sido infectado por nenhum veneno e mesmo quando tocado pela água fresca, ela iria escorrer instantaneamente, sem deixar nenhuma gota para trás. Digno de ser um tesouro de valor incalculável entre os ossos espiritual. Após descansar por um tempo, a habilidade céu misterioso de Tang San havia se recuperado um pouco. Movendo sua mão direita, ele sua misteriosa mão de jade para pegar o osso espiritual. Quando o osso espiritual caiu em sua mão, ele imediatamente teve uma sensação extremamente estranha, como se ele fosse parte de seu corpo. Especialmente quando Tang San usou sua mão esquerda para tocar o osso espiritual, as energias contidas em seu interior pareciam querer ainda mais entrar em seu braço esquerdo. Tang San acreditava que contanto que ele usasse um pouco da habilidade céu misterioso como guia, ele poderia imediatamente se fundir a esse osso espiritual. Para mestres dos espíritos, havia alguma coisa mais atrativa do que ossos espirituais? Mesmo como uma pessoa de duas vidas, agora Tang San não podia evitar que seu pulso se acelerasse. Sua mão tremendo levemente apenas de segurar o osso espiritual. Em seu coração, uma voz constantemente o impelia a rapidamente se fundir ao osso espiritual, antes que fosse tarde demais. Se ele completasse a fusão, Tang San se tornaria um mestre dos espíritos com 2 ossos espiritual. Mais um osso espiritual seria como mais uma habilidade que poderia salvar sua vida ou talvez aniquilar o inimigo. Embora Tang San não pudesse ver que tipo de habilidade esse osso espiritual poderia lhe dar, ele podia ter certeza de que ele definitivamente não era algo ordinário. Poderia até se dizer que era impossível que qualquer osso espiritual fosse ordinário. Ossos espirituais eram materiais especiais que poderiam aparecer após a morte de uma besta espiritual. Após Tang San ter uma vez ouvido a exaustiva lista do grande mestre sobre seus usos e dificuldades de obtê-los, ele havia-os relacionado ao conhecimento do seu mundo anterior. Ele vagamente sentia que a existência de ossos espirituais era equivalente à das relíquias budistas de seu mundo antigo. Mas esses ossos espirituais eram as relíquias das bestas espirituais. Quanto maior a cultivação da besta espiritual, maior a chance de ossos espirituais aparecerem. Mas apenas de bestas espirituais de 100.000 anos poderiam se obter um osso espiritual com 100% de certeza. Essa era outra importante razão pela qual anéis de espírito de 100.000 anos sempre estiveram no topo lista das coisas mais raras do continente. Quanto alguém possuísse força suficiente para matar uma besta espiritual de 100.000 anos, ele não apenas obteria um incomparavelmente poderoso anel de espírito de 100.000 anos, mas ao mesmo tempo poderia também imediatamente obter um osso espiritual de uma besta espiritual de 100.000 anos. Infelizmente, bestas espirituais de 100.000 anos eram realmente muito raras. Em toda a história do mundo dos mestres dos espíritos elas só haviam aparecido um punhado de vezes. Tang San respirou fundo 2 vezes, uma após a outra e conseguiu, com dificuldade, suprimir o desejo de fundir ao osso espiritual. Cerrando seus dentes, ele o depositou em sua desejosa bolsa dos 100 tesouros. Ele claramente não estava relutante de se fundir ao osso espiritual. A razão pela qual ele não o absorveu precipitadamente foi por causa dos ensinamentos do grande mestre. Ossos espirituais eram de fato objetos de maior qualidade. Mas assim como anéis de espírito, ossos espirituais diferentes teriam efeitos diferentes para diferentes mestres dos espíritos. Embora ossos espirituais ficassem após a morte de um mestre dos espíritos, contanto que o mestre dos espíritos estivesse vivo, eles não podiam ser substituídos. Em outras palavras, se um mestre dos espíritos se fundisse a um osso espiritual, então, assim como um anel de espírito, ele iria segui-lo durante toda a sua vida. Nesse respeito, ossos espirituais eram ainda mais potentes do que anéis de espírito. Ainda havia um método para remover anéis de espírito, embora pelo preço de jamais ser capaz de obter outro anel de espírito. Por exemplo,
Se um título Doulu com 9 anéis de espírito renunciar um de seus anéis de espírito, então ele jamais será capaz de obter novamente um 9º anel de espírito e será apenas um Doulu espiritual de 8 anéis de espírito. Portanto, o método para renunciar anéis de espírito era apenas teóricos. Mas ossos espirituais iriam sair em apenas uma circunstância, a morte do Mestre dos Espíritos. Se não, você jamais poderia se separar deles. Originalmente, quando o grande mestre ensinou Tang San, ele disse que embora ossos espirituais fossem bons, ele tinha que escolher um que se adequasse a ele. Se ele não soubesse claramente qual o efeito do osso espiritual, ele não devia impacientemente assimilá-lo. Se não, era possível que ele desperdiçasse um dos seus 6 espaços de ossos espirituais. Um teóricos como o grande mestre naturalmente não estaria errado, mas para mestres dos espíritos, a atração de um osso espiritual era muito grande. Se não fosse por causa da firme força de vontade de Tang San e sua determinação inabalável, talvez ele já teria se fundido a ele assim que o reconheceu. Mesmo um osso espiritual inadequado teria um certo efeito e ter um era sempre melhor do que não ter. Deixando de lado mestres dos espíritos comuns, mesmo títulos Doulu poderiam não possuir ossos espirituais, muito menos 6. Embora o veneno do convite de Yama fosse potente, após ser liberado no sangue, ele iria perder seu efeito assim que saísse do sangue. Portanto, Tang San não precisava se preocupar com a poça negra que uma vez foi Xin Yan causasse algum efeito nos arredores. Descansando por um momento, Tang San não se atreveu a ficar por muito tempo. Quem poderia dizer se outra pessoa da Academia Raio de Sol Azul, além de Xin Yan, não iria lhe causar problemas? Após sua força física ter se recuperado um pouco, Tang San imediatamente deixou o bosque. Preocupado com sua segurança, ele não teve escolha a não ser impelir o olho do demônio púrpuro para observar seus arredores até onde sua visão lhe permitia após deixar o bosque, enquanto ele cuidadosamente voltava para a cidade Seldou. Felizmente o bosque não era longe da cidade Seldou. Após entrar, Tang San resistiu à sensação de vazio do seu poder espiritual e rapidamente voltou para a Academia Shrek. Mesmo antes de chegar ao portão da academia, Tang San já podia ver Xiao Wu parada ali, esperando ansiosamente. Vendo Tang San, lágrimas escorreram dos olhos de Xiao Wu e ela pulou na direção dele como se estivesse voando. Após aquela premonição ruim, o grupo da Academia Shrek havia rapidamente voltado para a academia. Quando eles descobriram que Tang San realmente não estava ali, Xiao Wu imediatamente entrou em pânico. Todos saíram para procurá-lo, deixando apenas Xiao Wu para esperar ali. Finalmente tendo esperado até Tang San voltar, a extremamente emocional Xiao Wu correu para ele. Normalmente Tang San poderia naturalmente tê-la pego, mas como ele estava fraco agora, ele foi incapaz de aguentar seu avanço. Quando ela correu para o peito de Tang San, os dois caíram no chão. Felizmente a flexibilidade e a reação de Xiao Wu eram extraordinárias. Quando os dois estavam prestes a atingir o chão, ela empurrou com uma mão e, embora isso não os tivesse impedido de cair, isso substancialmente diminuiu a velocidade da queda. Um cheiroso e macio corpo correndo para os seus braços, Tang San apenas sentiu o céu girando e a terra rodando, mas ele também se sentiu igualmente aliviado. Subconscientemente ele puxou Xiao Wu num abraço apertado enquanto eles caíam. Nesse momento, seu coração foi preenchido igualmente com fogo ardente e temor. Embora ele tivesse usado o convite de Yama com sucesso para matar Xin Yan, para evitar que Xin Yan descobrisse qualquer coisa estranha, ele ainda teve que aguentar completamente a ilusão pesadelo da 7ª habilidade espiritual de Xin Yan. Embora o olho do demônio púrpuro fosse capaz de ver a verdade, ele ainda não havia perdido completamente o terror daquela ilusão. Segurando Xiao Wu, Tang San não conseguiu tirar a cena de Xiao Wu sendo molestada por aquele tio vulgar de sua mente. Para ele praticamente nada podia ser mais assustador. Apertando Xiao Wu com força, ele até mesmo queria fundi-la a si mesmo, cuidadosamente a protegendo. Xiao Wu também claramente sentiu a mudança no humor de Tang San e só aquela aura ardente dele já fez seu pulso acelerar. Mas o medo em seu coração era ainda mais intenso do que o de Tang San. Ela não havia esperado por muito tempo, mas cada segundo havia sido um tipo de tormento. Ela não sabia o que ela faria se alguma coisa realmente tivesse acontecido com Tang San. Essa breve separação fez os dois sentirem profundamente a importância do outro em seus corações. A consciência de Tang San gradualmente escureceu, mas seus braços ainda estavam apertados ao redor de Xiao Wu e isso não mudou até o momento em que ele perdeu completamente a consciência. O convite de Yama precisou de mais força interna do que ele havia imaginado. Quer fosse sua mente ou força interna, o dreno em Tang San já havia chegado no limite de se tornar perigoso. Agora novamente vendo Xiao Wu, voltando para o portão da academia, as cordas apertadas de seu coração relaxaram. Seu corpo não pôde mais aguentar a exaustão e se desligou por autopreservação. Sem saber quanto tempo depois, quando Tang San lentamente acordou da inconsciência, ele já estava de volta em sua cama no dormitório. Com a consciência gradualmente voltado, a sensação de fraqueza já tinha melhorado muito, sua força interna já havia se recuperado um pouco com o ajuste autônomo de seu corpo. Lentamente respirando pelo nariz, impelindo sua força interna a circular pelos seus canais de energia uma vez. Tang San então abriu seus olhos. Ele não estava ferido, ele havia simplesmente esgotado demais sua força mental e interna,
levando à inconsciência. Agora, após um momento de descanso, ele já havia se recuperado um pouco. Apenas agora Tang San descobriu uma pequena mão na sua. Naturalmente era de Xiao Wu. No momento ela estava sentada ao lado da cama, recostada próximo a ele, dormindo profundamente. Ele pôde vagamente ver que seus olhos ainda estavam vermelhos, assim como sua pequena e macia face. Sua fina trança de escorpião pendia sobre o lado da cama e seus longos cílios tremiam levemente de tempos em tempos. Claramente ela estava inquieta em seu sono. Vendo aquela bela e gentil face, aquele longo cabelo negro, assim como as sobrancelhas franzidas ainda não recuperadas do pavor, Tang San sentiu dificuldade para controlar a esmagadora ternura em seu coração. Silenciosamente levantado da cama e gentilmente a pegando no colo, a carregando como um pedaço de musselina, ele a colocou em sua cama para ela descansar um pouco mais confortavelmente. Quer fosse porque Tang San se moveu muito suavemente ou porque Xiao Wu estava muito cansada. Ela não acordou, apenas inconscientemente enrolou seus braços ao redor do pescoço dele enquanto dormia, se recusando a soltar não importava o que. Tudo aconteceu tão naturalmente e ele puxou o corpo macio dela em seus abraços, os cobrindo com o cobertor. Sem usar a cultivação para recuperar sua força interna, mas com o calor em seu coração, ele mais uma vez dormiu com ela. Sem nenhum traço de preocupação, apenas ternura infindável. Suas sobrancelhas inconscientemente relaxaram e o coração dele foi confortado pelo calor em seu peito, um calor pacífico sem precedentes floresceu naquela simples cama. De manhã cedo, quando os primeiros raios de sol atravessaram as janelas, Xiao Wu se mexeu um pouco nos braços de Tang San. Talvez fosse pelo tácito entendimento mútuo, mas os dois abriram os olhos praticamente ao mesmo tempo e então rapidamente o fecharam de novo. Uma rica cor vermelha se espalhou pela face dela e ele embaraçadamente queria deixá-la ir, mas foi novamente segurado por ela. Nenhum dos dois falou e nenhum dos dois tinha algo a dizer. Apenas seus corações peculiarmente aceleraram. Com o som de passos se aproximando do quarto, os dois rapidamente se separaram como pássaros assustados. Incapaz de lidar com a vergonha, Tang San rapidamente pulou da cama e puxou suas roupas exteriores. Xiao Wu, o pequeno San está um pouco melhor? Uma batida ressoou, seguida pela voz de Oscar. Tang San olhou para Xiao Wu. Agora Xiao Wu já havia levantado da cama, mas era incapaz de esconder o rubor em sua face de qualquer forma. Os dois olharam um para o outro, Xiao Wu apontou para ela primeiro e então para a porta, depois para Tang San e finalmente para a cama. Entendimento mudo fez Tang San se deitar novamente na cama enquanto Xiao Wu respirava fundo. Acalmando seu coração, ela então abriu a porta. Vendo Xiao Wu corada, Oscar ficou um pouco confuso. Xiao Wu, como estão as coisas? Xiao Wu disse. Ele ainda não acordou, mas sua respiração já voltou ao normal. Não deve haver mais nenhum problema. Oscar lhe lançou um olhar profundamente significativo e sorriu de canto. Está bem, está bem. Deixe ele dormir mais um pouco. Eu vou comer o café da manhã primeiro. Não precisamos ir juntos. Oh, certo, o grande mestre disse para o Tang San em encontrá-lo assim que ele acordar. Xiao Wu assentiu rapidamente. Nesse momento ela estava ansiosa para Oscar ir logo, assim ela poderia se acalmar um pouco. Assim que Xiao Wu fechou a porta, Tang San se sentou na cama. Os dois se olharam novamente e Xiao Wu abaixou sua cabeça um pouco desorientada. Tang San andou até seu lado, acariciando sua cabeça. Eu já estou bem, eu vou encontrar o grande mestre. Apenas quando Tang San já havia deixado o quarto é que Xiao Wu gradualmente se acalmou. Com as duas mãos segurando seu rosto, ela descobriu que as coisas que ela não havia sido capaz de ver claramente antes estavam se tornando cada vez mais nítidas em sua mente. Seus belos olhos exibiram um brilho e uma resolução um tanto extraordinários e ela tinha um traço de um sorriso. Ela deu uma última olhada para a cama e então rapidamente saiu. Grande mestre, sou eu. Quando Tang San chegou no quarto do grande mestre, a porta estava aberta. Havia um suntuoso café da manhã arranjado na mesa do grande mestre. O grande mestre sorriu levemente, dizendo: coma algo primeiro, nós conversaremos após a refeição. Tang San não recusou. Ele não havia comido nada na noite passada e, nunca tendo-lhe faltado apetite, ele imediatamente se sentou e começou a comer com vontade. O grande mestre não fez nenhuma pergunta enquanto isso, apenas silenciosamente ponderou sobre alguma coisa. Assim que Tang San havia limpado a mesa do café da manhã, o grande mestre olhou para ele com um olhar significativo, dizendo: alguém o emboscou ontem? Me conte em detalhes. Tang San não esconderia nada do grande mestre e ele imediatamente assentiu, dizendo: foi Xin Yan da Academia Raio de Sol Azul. A expressão do grande mestre de repente mudou, suas pupilas se contraindo. Você está falando do sonho brutal Xin Yan? Tang San assentiu. Sim. Enquanto falava, ele andou até a porta e cuidadosamente a fechou. Algumas coisas não deviam ser vistas pelos outros. A expressão do grande mestre estava bem desagradável, suas sobrancelhas franzidas. Ele tinha alguma boa intenção ao ponto de realmente deixá-lo ir. Xin Yan sempre foi amplamente conhecido como uma pessoa cruel e ainda somando aquele seu espírito especial. Quer seja atacar ou escapar, ambas são ações relativamente problemáticas.
Considerado um atípico mestre dos espíritos do sistema controle, ele é uma pessoa muito difícil de se lidar. Ele está morto. Eu o matei. Tang San diretamente entregou o resultado. O grande mestre ficou atônito, erguendo sua cabeça para olhar para Tang San. Você o matou? Tang San assentiu. Foi assim. Imediatamente ele narrou detalhadamente o que aconteceu com ele pós deixar a grande arena espiritual de Seldon no dia anterior. Ele nem mesmo ocultou o segredo do convite de Yama. Se ele tivesse que dizer em quem ele mais confiava nesse mundo, poderia não ser seu pai, Tang Hao, mas sim o grande mestre. Do ponto de vista de Tang San, o grande mestre de longe lhe havia dado muito mais do que Tang Hao. Ele sentia afeição pelo seu pai, mas afeição e respeito pelo grande mestre. Ouvindo o conto de Tang San, o grande mestre não pôde evitar ficar com uma expressão bizarra. Quando ele ouviu Tang San dizer que havia pegado aquele osso espiritual da cor de um arco-íris de Xinyan, ele quase gritou de surpresa, pulando de sua cadeira. Olhando para Tang San com enorme agitação, ele até mesmo tremeu um pouco. Pegue-o para que eu possa vê-lo. Rápido. O grande mestre disse um pouco impacientemente. Tang San tirou o osso espiritual arco-íris da desejosa bolsa dos 100 tesouros, o deixando nas mãos do grande mestre. Enquanto o grande mestre segurava o osso espiritual, seu coração acelerava constantemente. Embora ele tivesse estudado os espíritos por toda a sua vida, essa ainda era sua primeira vez vendo um osso espiritual tão claramente. Ele nunca havia estado em contato tão próximo com um osso espiritual mesmo quando ele estava no clã Dragão Azul Relâmpago Tirano. Para o grande mestre, ossos espirituais eram como uma segunda vida. Ninguém iria facilmente revelar seus ossos espirituais e manteria o fato de que tinham em segredo com ainda mais afinco. Mesmo títulos Doulu eram assim. Muito menos pessoas iriam carregar um osso espiritual com elas. Assim que elas obtivessem tal tesouro inestimável, qualquer um iria instantaneamente absorvê-lo, aumentando sua força. O grande mestre focou sua atenção naquele osso espiritual diante de si por muito tempo. Pequeno San, você realmente cresceu. Suspirando suavemente, o grande mestre cuidadosa e solenemente devolveu o osso espiritual para as mãos de Tang San, indicando que ele deveria imediatamente colocá-lo de volta na desejosa bolsa dos 100 tesouros. Guardando o osso espiritual, Tang San olhou um pouco confuso para o grande mestre. Ele não entendia por que o grande mestre diria algo como isso. O grande mestre suspirou. Ao encontrar um osso espiritual, você ainda não se esqueceu dos meus avisos e não o absorveu diretamente. Isso já prova que o seu temperamento já está muito além do de pessoas normais. Agora eu posso finalmente ficar tranquilo em deixá-lo se graduar após essa competição. Havia certo anseio nos olhos de Tang San. Não, professor, eu ainda quero continuar a aprender de você. Uma risada escapou do grande mestre. Há muito tempo você já praticamente aprendeu tudo que eu podia lhe ensinar. O que você precisa fazer agora é constantemente aplicar minha teoria e torná-la realidade. Isso também é o que eu mais espero. Pequeno San, você deve se lembrar. Não importa quando, combate real sempre é o mais importante. Se não fosse pela sua plena experiência de combate, agora você poderia já ter se tornado um cadáver. Eu não esperava que essa sua misteriosa habilidade ocular sua fosse realmente capaz de quebrar o espírito sonho brutal de Xinyan e que aquela tóxica arma oculta também. Eu acho que você deve saber o quão sortudo você foi naquela luta ontem. Apenas a menor diferença poderia ter te transformado em um cadáver. É claro que Tang San sabia. Deixando de lado o osso espiritual, se Xinyan não tivesse sido tão cruel e insistido em usar sua habilidade espiritual anormal, se ele tivesse contado apenas com sua força, talvez Tang San já estaria morto. E então Xinyan ainda tinha um osso espiritual no fim das contas. A expressão do grande mestre de repente se tornou séria. Não fale sobre isso para ninguém. Nem mesmo para os 7 demônios da Shrek, para Flender ou para os outros. O sonho brutal Xinyan desapareceu, mas isso não está de nenhuma forma relacionado a você. Isso é dobro para esse osso espiritual. Não deixe ninguém saber sobre ele. O que é chamado de conservar um anel de jade se torna um crime. Eu não quero que você provoque nenhuma calamidade mortal por causa disso. Entendeu? Tang San assentiu, mas ele não pôde evitar perguntar. Grande mestre, qual é o efeito desse osso espiritual? O grande mestre murmurou para si mesmo. Por observar sua aparência e aura, parece que foi extremamente sábio da sua parte não absorver esse osso espiritual. Porque ele não é adequado para você. Esse osso espiritual deve ser do tipo gema. É mais aplicável para mestres dos espíritos do sistema auxiliar e mestres dos espíritos do tipo ilusionista. Muito adequado para Xinyan. Mas você é diferente. Você não é dessa categoria de mestre dos espíritos. Mesmo que você o use, a habilidade que você ganharia seria de pouco valor. As propriedades adicionadas também não seriam muito boas. É claro que é muito melhor do que não ter nenhum. Originalmente, a razão pela qual eu repetidamente te avisei para não absorver ossos espirituais ansiosamente após obtê-los, é por causa disso. Mesmo que esse osso espiritual não seja adequado para você, ele pode ser para outros. Idealmente, você pode usá-lo para trocar por um osso espiritual que se adequa a você. Portanto, embora esse osso espiritual não seja apropriado para o seu uso direto, ele ainda é necessário como capital para trocar por algo mais adequado. Contanto que você possa achar a oportunidade,
Sem dúvidas haverá benefícios. Tang San não pôde evitar perguntar. Então que tipo de osso espiritual é adequado para mim? O grande mestre disse sem a menos hesitação. Ossos espirituais do tipo força e ossos espirituais do sistema planta. Tang San o encarou sem reação. Ossos espirituais do sistema planta ele podia entender. Mas por que ossos espirituais do tipo força? Tang San já era discípulo do grande mestre há muito tempo e naturalmente ele viu a dúvida na mente dele. Não é preciso dizer os benefícios de ossos espirituais do sistema planta. Quanto aos ossos espirituais do tipo força, o maior benefício é fortalecê-lo. Ao mesmo tempo isso também é para prepará-lo para o seu segundo espírito. Seu martelo céu claro da escola céu claro caminha na rota da força e é It mesmo na rota de força mais tirânica. Você se lembra de qual eu disse que era a maior dificuldade de espíritos gêmeos? É que o corpo é incapaz de aguentar os atributos adicionados de tantos anéis de espírito. E ossos espirituais do tipo força irão remodelá-lo um passo a mais, te tornando capaz de aguentar pressão ainda maior. Então é assim. Tang San agora entendeu os esforços diligentes do grande mestre. Então em que momento eu devo trocar esse osso espiritual? O grande mestre ponderou, dizendo: não tenha pressa, isso não é algo que você conseguiria fazer sozinho. Ossos espirituais são um tópico muito sensível no mundo dos mestres dos espíritos. Se você não tiver uma força ameaçadora suficiente atrás, você não somente não será capaz de trocar por um osso espiritual adequado, mas você até mesmo atrairá infortúnios mortais. Espere alguns anos. Se você puder encontrar seu pai, então você poderá mudar para uma data mais cedo. Com ele, ninguém poderá tocá-lo. Ou se você puder voltar para a escola Céu Claro e obter o suporte dela. Não participe na próxima luta. Não é adequado participar após um esgotamento tão massivo. Seus oponentes de hoje não são poderosos, os outros são o suficiente para lidar com eles. Quanto aos outros, apenas diga a eles que você teve um flash de entendimento ontem e foi cultivar fora da cidade por um tempo e quase exagerou nisso. Foi por causa disso que você esgotou seu poder espiritual. Eu lhe ajudarei com isso. Embora Tang San desaprovasse um pouco a cautela do grande mestre, ele ainda não contradiria o grande mestre. Seu professor estava fazendo isso por ele e não havia dano em ser um pouco cuidadoso. As preliminares continuaram e após um décimo do round ter acabado, os times participantes das preliminares da cidade Seldou já haviam aberto o placar. O recorde da Academia Shrek de 10 lutas e 10 vitórias os deixou claramente competindo pela primeira posição. Ainda havia alguns outros times que tinham obtido recordes idênticos. Eram as outras 4 academias elementais, tirando a escola Elefante Blindado. Estranhamente, além de enfrentar a Academia Elefante Blindado no início, a Academia Shrek não encontrou nenhum outro dos times das 5 academias elementais. Mas a Academia Elefante Blindado encontrou sucessivamente as outras 4 academias e, sem exceção, perdeu todas as vezes. Parecia que sua defesa não havia tido nenhum efeito. Até agora, a Academia Shrek estava competindo com as outras 4 academias elementais pelas 5 primeiras posições e eles ainda tinham recordes de vitórias completas. Mas a Academia Elefante Blindado estava extremamente miserável. Após 10 lutas com 5 vitórias e 5 derrotas, sua posição estava apenas no meio do ranking. Deixando de lado a própria Academia Elefante Blindado, até os organizadores não esperavam tal resultado. Isso fez cada um dos times nas preliminares aumentar a distância e o primeiro grupo de 5 times liderava por uma grande margem. Porém, a próxima luta não seria tão fácil. O 11º oponente da Academia Shrek era das 5 academias elementais, a Academia das Chamas. Um time formidável composto inteiramente de mestres dos espíritos do tipo fogo. Essa luta, devido às lutas anteriores da Academia Shrek e da Academia das Chamas, sem dúvida se tornaria o maior ponto-foco. Não foi um choque para ninguém que ela foi designada para o estágio central. A luta ainda não havia começado, mas as arquibancadas já estavam cheias. Pelo menos um terço da plateia estava vestida nos emblemáticos uniformes verdes da Academia Shrek. Embora as 5 academias elementais fossem igualmente fortes, uma origem como a da Academia Shrek ressoava ainda mais facilmente com a audiência. Sua atitude especialmente fora do comum já havia varrido a cidade Seldou com uma onda verde. Não fazia muito tempo desde que fora feito o último processo de aplicação, mas a Academia Shrek já estava recebendo currículos como flocos de neve. Isso mostrava o quanto a reputação do time da Shrek havia trazido para a academia. Flender estava ainda mais satisfeito com o lucro enchendo bacias e vasos. Enquanto o grande mestre fazia uma introdução detalhada da Academia das Chamas, sua expressão claramente era um pouco séria. Nesses dias ele havia constantemente estudado as forças das 5 academias elementais e agora ele finalmente pegou uma linha geral. Professor, nós vamos ir como sempre para essa luta. Tang San disse para o grande mestre. O que ele chamava de, como sempre, era ele, Daimubai e Xiao Wu, levando junto os 4 membros reserva. O grande mestre balançou sua cabeça, dizendo: não, dessa vez seus oponentes são relativamente poderosos. Pequeno San, você competiu em todos os últimos dias? Você sabe o porquê da Academia Elefante Blindado perder sucessivamente contra as outras 4 academias elementais? Tang San balançou sua cabeça. Ele havia liderado o time para participar nas lutas todos os dias. Tendo que analisar as circunstâncias da luta, assim como ser o pilar principal,
Ele basicamente não teve tempo para prestar atenção nessas coisas. O grande mestre disse. Originalmente eu não podia ter certeza. Mas nesses poucos últimos dias eu estive observando as batalhas das outras 4 grandes academias elementais e da Academia Elefante Blindado e eu já tenho um leve entendimento dos detalhes. Eles também estão ocultando sua força. Parece que a corrente do limite extremo já começou a usar força para compensar as fraquezas. Vendo o olhar um pouco surpreso de Tang-san, o grande mestre rapidamente disse. Não há muito tempo, eu vou ser breve. Vocês já enfrentaram os discípulos da escola Elefante Blindado? Eles são um típico time da corrente limite extremo. No passado não havia muita diferença entre eles e as outras 4 academias elementais em força. A razão pela qual eles continuam perdendo dessa vez é porque as outras 4 academias mudaram seu estilo de luta. Embora todos os mestres dos espíritos tenham o mesmo atributo, eles já começaram a dividir as tarefas. Em outras palavras, essas 4 grandes academias elementais estão usando completamente a corrente do limite extremo de acordo com um método equilibrado. Você entende? Tang-san havia estudado com o grande mestre por vários anos e ele naturalmente achou fácil entender o que ele disse. Com a expressão mudando, ele disse surpreendido. Professor, você quer dizer que as outras 4 academias elementais já começaram a também usar as classes separadas? Isso mesmo. A Academia das Chamas que vocês estão prestes a enfrentar possui poder e ataque do elemento fogo, controle de batalha do elemento fogo, ataque e agilidade do elemento fogo, suporte do elemento fogo. Eles apenas não revelaram isso quando enfrentando oponentes fracos. Apenas quando eles lutaram contra a Academia Elefante Blindado um pouco de sua força apareceu. É por isso que mesmo que o discípulo-chefe da Academia Elefante Blindado tenha um osso espiritual, eles ainda não conseguiram aguentar o bombardeamento deles. A Academia das Chamas e a Academia Trovão são ambas conhecidas pelo seu ataque. Seus golpes são fadados a ser como um trovão de 5.000 toneladas. É por isso que vocês devem ser ainda mais cuidadosos. Se parecer impossível, é melhor que vocês desistam da luta do que ser teimosos. Afinal, essas são apenas as preliminares, estará tudo bem contanto que vocês passem pelo objetivo final. Não precisam se preocupar com o Flender. Ouvindo o que o grande mestre tinha a dizer, Tang-san não pôde evitar afundar num breve momento de consideração. Poder e ataque do elemento fogo, controle de batalha do elemento fogo, ataque e agilidade do elemento fogo, suporte do elemento fogo, ele nunca havia passado por um time como esse. Amplificação e suporte do mesmo atributo, mesmo que fosse apenas mais do mesmo, a explosão de intensidade quando atacando seria com certeza assustadora. Essa Academia das Chamas realmente não parecia ser fácil de se lidar. Professor, eu já decidi. Nós ainda vamos como sempre. As palavras de Tang-san foram resolutas, sem nenhum traço de hesitação. O grande mestre encarou sem reação por um momento e então assentiu e sorriu. Certo, como você desejar. Eu acredito que você fará bem. Às vezes, desistir quando necessário também é uma boa tática. Tang-san sabia que o grande mestre tinha confundido suas intenções. Mas ele ainda não tentou explicá-las. Ele apenas sorriu calmamente e assentiu para seu professor. Primeiro round, estágio central, Academia Shrek versus Academia das Chamas. O anunciador declarou os nomes dos times entrando em voz alta. Os times de ambos os lados entraram no ringue com suas cabeças elevadas. Numa fração de segundo, a audiência se levantou como um mar revoltos, gritos se erguendo e desaparecendo, alguns suportando a Academia das Chamas, mas ainda mais suportando a Shrek. A Academia Shrek já havia derrotado uma das 5 academias elementais. Se eles pudessem também derrotar a Academia das Chamas, então seu status iria inevitavelmente avançar mais um passo. Todos os espectadores estavam ansiosos para esse momento. Daimo Bai ainda andou mais na frente, Tai Lung e Huang Yuan ao seu lado. Atrás dele estavam Tang-san e ao lado dele estavam Xiao Wu e Jing Ling. Jiang Zhu estava mais atrás como sempre. Seus uniformes não tinham mais apenas aquele anúncio, banhe-se ainda mais saudavelmente, mas tinham ainda mais logos. Talvez fosse por causa do efeito da propaganda ser fora do comum. Mas Flender já havia achado mais de 10 patrocinadores para os uniformes do time. Os uniformes pareciam ainda mais hilariantemente espalhafatosos, mas os lucros da Academia Shrek também havia se tornado ainda maiores. Luz levemente cintilantes, os olhos de Tang-san exibiram um traço de uma luz fria, as 2 mãos entrelaçadas sobre seu peito, silenciosamente observando seus oponentes, igualmente sem pressa caminhando para dentro do estágio. Os 7 estudantes da Academia das Chamas todos pareciam ter idades próximas, um pouco mais de 20 anos. 7 pessoas, numa formação triangular. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.